Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 82 deste estudo Refletindo Kardec, mais uma vez com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nesse estudo que estamos fazendo sobre os fluidos, nós temos percebido que, à medida que Kardec vai trazendo as informações relativas à possibilidade de transformação desses fluidos, nós passamos a compreender muitas situações das quais são tidas, na maioria das vezes, como fenômenos ou como milagres. E uma dessas circunstâncias é a aparição de espíritos, ou seja, a visão de alguém já desencarnado, ou até mesmo de alguém encarnado, mas num local onde essa pessoa não esteja. E hoje, neste estudo, no item 35, Kardec intitula Aparições e Transfigurações e traz para nós uma explicação relativa a essa transformação dos fluidos, a transformação do perispírito, ou seja, o perispírito constituído de fluidos. Então, através da ação da vontade, o espírito pode transformar este fluido, esse perispírito, e tornar-se visível aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Mas será que isso é através da nossa visão normal? Vamos ver o que Kardec diz a respeito. Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições que não se dão do mesmo modo de outros fenômenos fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Basicamente, Kardec vai nos dizer que essa transformação do perispírito, essa transformação das moléculas do perispírito, não nos esquecendo de que o perispírito é formado desse fluido cósmico universal que dá origem a tudo que nós conhecemos por matéria. Então, os elementos da química que nós conhecemos, essas moléculas que nós conhecemos no nosso mundo físico, são formadas também desse fluido cósmico universal. Se o perispírito é formado desta mesma origem também do fluido cósmico, ele também pode ser transformado. Então, por ação da vontade, o espírito pode, transformando essas moléculas, tornar-se visível. E Kardec usa um exemplo muito simples que nós temos trazido nos nossos estudos. O vapor de água pode não ser visto aos nossos olhos, mas à medida que se condensa e que se torna mais tangível, ele pode sim ser visto e tocado por nós, como a própria água ou como o gelo. Da mesma forma, o espírito pode se mostrar de uma maneira, como ele vai dizer, vaporosa ou mais condensada. Então, há casos de pessoas que veem espíritos já desencarnados, familiares, conhecidos ou não, e que às vezes parece um simples vapor, uma suave imagem e que muito se associa àquilo que se colocou dentro do imaginário popular como sendo um lençol, como sendo uma sombra, algo transparente. Mas pode também, como diz Kardec, ser de uma forma condensada e a pessoa se tornar até mesmo tangível. O espírito, condensando a uma condição extrema o seu perispírito, transformando, ele pode se tornar tangível a nossa sensação. É claro que isso é apenas uma aparência da matéria física, não necessariamente a mesma matéria que nos constitui. Ou seja, se vemos um espírito com uma aparência física, não significa que ele está, naquele momento,
utilizando um corpo físico como o nosso. É apenas uma aparência da matéria. Kardec vai dizer ainda que mesmo alguém encarnado pode ser visto em outro lugar. E aí nós temos vários fenômenos citados dentro da ciência e daqueles estudos de os chamados santos, que muitas vezes foram vistos em outro lugar enquanto estavam em uma região muito distante. Kardec vai dizer que durante o sono mesmo, perfeito, ou o sono sonambúlico, aquele momento de um breve cochilo, o espírito pode se desprender e, sendo essa possibilidade, essa faculdade conhecida desse espírito, ele se tornar visível em outro lugar. Isso explica também muitos fenômenos dessa chamada dupla aparição. Bom, esta aparição, Kardec vai dizer mais adiante, ela não é absoluta e irrestrita. O espírito se mostra visível, perceptível a quem ele quer e da maneira e quando ele deseja. Não é a todo momento. Por isso que o espírito pode aparecer a certas pessoas, mas quando ele indica alguém, olha lá, eu estou vendo fulano, essa pessoa olha, já não enxerga mais. Ele desaparece. E aquela pessoa que viu tem a impressão de estar sendo iludido e que muitas vezes foi tomado até ao longo da história, e por que não nos nossos dias atuais, com uma pessoa com desequilíbrio mental, né? O que se chamava antes os loucos. Então, o fulano está louco, está demente, está com um desequilíbrio mental, ele está vendo pessoas que já faleceram, está vendo dentro da casa, está vendo em um determinado lugar. É possível que essa pessoa veja esse espírito ou através da sua mediunidade, que nós já vamos ver em seguida, ou realmente esse espírito se tornou por algum instante visível àquela pessoa por alguma finalidade. Falamos então sobre mediunidade. Kardec vai dizer também neste item que esta visão ela não se dá através dos olhos físicos. Não é através dessa visão comum que se enxerga esses espíritos, é através da visão espiritual. Por isso é que muitos médiuns, mesmo com os olhos fechados, conseguem perceber, conseguem visualizar a presença de um espírito no ambiente. Mas e como que alguém, numa condição normal, encarnado, consegue visualizar com os olhos abertos, mesmo não sendo um médium? Geralmente a pessoa acha que não é um médium, mas se ela consegue ver, ela tem mediunidade. Na verdade, quando esse espírito se torna visível a estas pessoas, ou às vezes registrado em aparelhos, né? Nós temos vídeos, nós temos fotos em que aparece aquele espírito, é porque ele desejou se tornar visível. É a ação da sua vontade. E estes que enxergaram, quando não é filmado, né, quando não é visto por outras pessoas, esses que enxergaram viram com esta visão mediúnica. É claro que a pessoa às vezes está olhando e tem uma possibilidade, e se o espírito se torna de uma forma material, ele se torna visível a todos. Mas quando ele está muito tênue, ele pode estar sendo visto apenas pela visão mediúnica. Finalmente, Kardec vai dizer que a aparência do espírito também decorre da sua vontade. E isso está muito ligado, Allan Kardec nos diz, à sua sintonia com o plano espiritual. Então, se ele desencarnou, está numa harmonia com a vida espiritual, ele está sintonizado com essa espiritualidade, com um ambiente bom, recuperou a sua consciência da sua condição, ele pode até parecer mais jovem do que era quando estava desencarnado. Mas é claro que também espíritos inferiores, espíritos que desejam trazer pânico, trazer temor aos encarnados, podem assumir formas terríveis. Aí se explicam as visões demoníacas de seres horríveis, de aparências monstruosas, porque esses espíritos optam por aparecer dessa forma para intimidar, para um interesse talvez de ganhar um respeito, ou até mesmo, muitas vezes, por uma fixação mental que esse espírito tenha por conta de um passado, por conta de uma culpa que ele carregue, ele se coloca nessa condição e se torna visível por conta desta condição que ele traz, desta visão que ele traz sobre si mesmo.
é algo que nos estudos, em alguns estudos, vai se colocar como chamado corpo mental, que é a condição que o espírito tem dele mesmo. É muito interessante, é muito amplo esse estudo, né? O estudo dos fluidos, e por isso a gente convida a você fazer a leitura do livro A Gênese, colocar aqui para nós sugestão, dúvida, alguma questão que você queira que seja aprofundada, porque o nosso estudo objetivo é rápido e é de apenas despertar o interesse para o estudo. Se você tem interesse em buscar mais aprendizado, traz aqui para nós a sua dúvida ou busca uma das tantas casas espíritas sólidas, sérias, que mantêm grupos de estudos e nos quais nós podemos compartilhar todas essas informações com muito mais vagar e de uma forma muito mais profunda. Já que o espírito pode se tornar visível, como se explica então as manifestações físicas, como a origem do espiritismo, as mesas se movimentando, as batidas, como se explicam objetos que se movimentam nas casas, ruídos, sons que se produzem. Isso é também uma transformação do fluido? Depende apenas da vontade do espírito? Aguardo você na próxima semana para darmos continuidade ao nosso estudo, em especial nesse capítulo da Gênese, falando sobre os fluidos, a fim de melhor compreendermos a vida que nos cerca e o real propósito de estarmos aqui encarnados. Que Jesus abençoe a sua semana, lhe dê muita paz, muita alegria e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!